Aí, em 2016, vem o lance do Shalom na minha vida. Eu nunca tinha visto a comunidade Shalom de perto, nada. E o que é interessante nisso, eu não gostava de comunidade. Não gostava. Não gostava. Já tive contato com a Obra de Maria, já mas, tinha não, ido... mas não gostava porque eu não gostava mesmo. não tem gostava. Um Eu já motivo. tinha ido na Obra de Maria, já tinha ido na Canção Nova, já tinha ido na Rainha da Paz uma vez, numa vigília da Rainha da Paz, achei muito massa e tal. Mas eu não me via Aqui? dentro de... Aqui, Mas eu nunca me vi dentro de uma comunidade, entendeu? Sim. Esse povo é legal, esse povo é diferente, mas eu não quero isso pra mim, não. Eu tinha uma certa... Eu vou usar essa palavra. Eu tinha preconceito mesmo. Sim. Preconceito mesmo com comunidade. Eu tinha aversão total, assim. Não queria papo. Eles lá na comunidade deles, eu aqui na minha paróquia. Entendi. Eu tinha esse olhar, né? E quando eu fui... Quando eu tive esse encontro com a EJC, em 2016, tinha uma pessoa lá, o nome dele é Bruno. Hoje, se eu não me engano, ele ainda é vocacionado da comunidade Shalom. O Bruno realmente é uma simpatia, né? Um cara muito bom de evangelização e tal, que sabe cativar as pessoas e tal. E lá no EJC, ele falando da comunidade, falando do carisma, não sei o quê. Eu altos papo com ele. E aquilo ficou, achei engraçado, interessante e tal, mas nem aí, né? Aí, um ano depois, eu tava vivendo uma situação bem punk, assim. Foi exatamente a época que eu rompi. Não vou dizer que eu rompi com a música secular, mas eu tava deixando porque eu não aguentava mais, assim. Porque eu tava numa situação bem difícil, financeira, desemprego, um monte de coisa junto, sabe? Eita. Tava muito triste, beirando a deprê mesmo. E vivia em casa, não queria sair de casa, aquela coisa, né? Vivia preso. Eu até saía de casa, porque na época eu namorava e tudo, mas eu não era um cara muito alegre, não. Sabe? E tu ainda tocava umas coisinhas ainda, né? Com Tocava, às vezes a secular. gente ensaiava uma vez ou outra na semana, tocava final de semana uma vez por semana só, mas não era porque eu gostava, é porque eu queria ganhar dinheiro, porque eu precisava do dinheiro. Sim. Entendeu? Era aquela coisa bem a pulso mesmo, pra sobreviver mesmo. E eu não ia entendendo assim. E por que eu me entristecia? Porque eu não ia compreendendo o motivo da minha tristeza. Por que eu tô tão triste? Sim. Fazendo as coisas que eu gosto, tal. Eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu sempre quis. E mesmo assim eu tô triste, eu tô mal. Por quê? Né? E eu me lembro como se fosse hoje. Uma vez eu tava, já um ano depois desse EJC, que eu conheci esse menino aí, o tal de Bruno. Um ano depois, próximo do mês de julho, que é o meu aniversário, né? Pouquinho antes do mês de julho, começo de junho, por aí. Eu liguei a TV na Rede Vida, né? E na Rede Vida tem o programa do Shalom, dia de sábado, que é o Fazendo Barulho. Aí eu chegava... Eu não sei se tu pode me emprestar teu violão de novo, que eu posso mostrar qual foi a música. Posso. Aí eu tava... Como é que fala, meu Deus? Eu tava lá, 11 horas da noite, né? E eu tava assistindo TV, zapeando os canais, não sei o quê. Aí quando eu tô mexendo nos canais, eu vejo uma adoração ao Santíssimo. Aí quem tá cantando? Sueli Façanha, na adoração. Aí qual é? Qual era a música, meu Deus? É essa mesmo. Aí tava cantando isso. E quando eu ligo na TV, o refrão. Esse aqui, ó. Minha vida. Não sei se você já ouviu essa música. Vai, eu não, até agora não. Ninguém toma eu a dor livremente a ti como incenso, como oferta de agradável odor em tua presença, Senhor. A Sueli Façanha cantando isso, Jesus exposto no programa, né? Conheço não, mas é linda. Aí eu ficava, meu Deus, interessante, né? E eu me emocionava com aquela letra, eu nunca tinha ouvido. E eu não entendia o porquê que eu me emocionava com aquela letra daquela música ali. E ela repetia as palavras de Jesus diante de Pilatos, né? Sim, é. A minha vida ninguém toma, eu a dou livremente. Então, ela falava exatamente isso. Minha vida ninguém toma, eu a dou livremente a ti. Mas dizendo isso para Jesus, né? Como incenso, como oferta de agradável odor em tua presença, né?
E eu ficava, nossa, e a lágrima descia e eu não entendia. Aquilo ali lhe pegou, irmão, lhe Do prendeu. nada, assim, eu Do nada. Passando. televisão, pá. Quando eu escuto a música, eu escuto a voz dela cantando, eu fiz, nossa, isso não é normal. Tem alguma coisa acontecendo comigo, eu não sei o que que é. Mas beleza, passou, deixa pra lá, né? Vida que segue. Aí depois, em junho, já vivendo essa tristeza toda que eu tava, vivendo 1000 realidades com a minha ex-sogra também, que a relação com ela não era boa, era uma guerra. Eita, Era uma guerra. aí é Enfim, difícil. mas eu não gosto de falar muito desse assunto, não, que Tranquilo. me entristece ainda mais, né? Só É, de né? lembrar que era bem complicado. Aí, esse menino começa a falar comigo do nada no Messenger, cara. O Messenger do Facebook lá. O cara lá do O Achalon. Isso. Que do O cara do EJC. EJC. Meu irmão, tudo bom, não sei o que, coisa e tal. Eu, oi, tudo bem, e aí? Aí ele fez, cara, é o seguinte, eu tava rezando aqui, eu lembrei de você. Lembrei do seu rosto aqui, Deus só me dava a tua imagem ali, Olha pra daquele ele. tempo lá do JC e tal, não sei o que. Eu disse, sim, cara, e cadê você no JC, não sei o que, pá, né? Sim. Que ele deixou o JC totalmente, porque ele tava muito ocupado com a vocação, né? Aí eu fiz, sim, mas cadê você? Não, cara, é porque eu tô ocupado com isso e isso, mas eu preciso lhe dizer uma coisa, assim, que Deus mandou te dizer isso. Ou seja, Deus mostrava a ele na Caramba. oração tudo que eu tava vivendo. E ali no Messenger, ele dizia, olha, eu preciso ligar pra você, que Deus ainda tem mais a lhe dizer. E eu quero rezar por você. Aí eu dei meu número a ele, meu WhatsApp, né? Aí ligou pra mim no WhatsApp e rezou por mim ali por telefone, cara. Aí orou em línguas e tal. Caramba. E ali Deus fez uma obra. Deus fez um negócio. Não, gigante, né, velho? Porque Eu o cara ligar pra você Do assim, do nada, nada, velho. né? Do nada, do nada. Do nada não, a gente sabe Agora, por que foi, mas... sabe por que eu digo assim? Eu falo do nada, mas minutos antes daquela ligação, às 3 da tarde, todos os dias, por eu estar naquela bad toda, eu rezava. Eu rezava. E eu vou lhe dizer qual era a minha oração. Eu rezava o texto da misericórdia às 3 da tarde. E depois do texto da misericórdia, eu pegava a liturgia do dia e meditava. Só isso. Era só isso que eu fazia. E eu meditei a palavra, né? Rezei o texto da misericórdia, pedindo para que Deus tivesse misericórdia de mim. E minutos antes que ele me falou aquilo, sabe o que foi que eu falei para Deus na minha oração? Espontâneo mesmo, Sim. falando com Deus. Eu dizia, Deus, eu não aguento mais essa vida que eu tô. Eu não aguento mais essa tristeza que eu tô. O Senhor vai ter que dar um jeito nisso. Porque não tem outra pessoa que possa dar, não. Os médicos não dão um jeito, minha família não dá jeito. Eu não tenho como resolver isso. Certo? Então, assim, se o Senhor é Deus mesmo, já que o Senhor já fez tanto na minha vida, eu tenho certeza que agora, desse poço, o Senhor vai me tirar. O Senhor pode fazer com a minha vida o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me tirar daqui, me levar para outro país, outro lugar, me leve. Me leve para onde o Senhor quiser. Veja como a missionariedade já Sim. inflamava na oração, sem eu Sim. saber que eu ia ser missionário. Veja que Se interessante. você nem saber, mas já tava Era, ali cara, exatamente. E eu dizia, Senhor, dando spoiler. Contanto que o Senhor me tire dessa tristeza, que eu não aguento mais a tristeza que eu tô. E eu chorava. Aí beleza, passou a oração, eu fui, tomei água. Eu acho que 1h30 depois o cara vai falar comigo no Messenger. E acontece tudo isso que eu falei. Oh, glória, E ali glória a Deus, Deus maravilhoso. mostra que ele estava ouvindo a minha oração, né? Que ele estava escutando o meu clamor, sabe? Aí eu fiz, nossa, velho, realmente. Foi um sinal, né? E ali eu tava percebendo que... gigante. E você começa a meio que desconfiar, assim, dizer, eu creio que não é só isso aqui. E aí, irmão, quando ele te ligou assim, e aí? Ele ligou pra tu? Aí foi ladeira acima, cara. Ladeira acima. Porque, sinceramente, a gente fala, foi ladeira abaixo. Dessa vez foi ladeira acima, né? Foi um negócio que realmente me colocou pra cima. Chorou um bocadinho, irmão? Não, a gente começou a partilhar 1000 coisas, assim. Não, eu chorei pouco, porque eu nunca fui de chorar muito, não. Ah, é? Mas é aquela coisa, né? A gente partilhou um bocado sobre tudo, assim, né? Sobre vocação, sobre 1000 coisas. Mas ele nunca puxou pra esse lado da vocação. Dizer, vem aqui pro Shalom, não sei o quê. Ele Nunca, sabe? Chamou assim você. Ele foi falando das coisas que ele foi meio que querendo saber mais o que eu vivia na minha igreja, na minha paróquia e tal, no meu JC e tal. E eu dizia, eu tô muito bem aqui, eu quero isso, eu sonho com isso, na minha vida cristã, né?
Ele fez, tá, Mas, beleza. mas não tava, né, irmão? Mas eu queria, mas não tava, né? Mas eu falava isso meio que na defensiva, sabe como é que é? Sim, Porque veja o que passava na minha cabeça. o preconceito ainda? Isso, exatamente. Passava na minha cabeça o seguinte, que esse povo quer me levar embora. Esse povo quer que eu vá pra lá, pro lugar deles, e eu... Porque eu me achava, querendo ou não, me achava. Eu era muito boçal, assim. Porque eu tocava, eu cantava, eu era coordenador de um monte de coisa lá, né? Enfim. Então, para o pessoal da paróquia, Davidson era... Aí na minha cabeça, quando eu chegasse no Shalom, eu ia ser a mesma coisa, sabe? Na minha mente ia ser isso. E uma hora ou outra o Shalom ia me roubar da paróquia. É como se... Eu tinha essa mentalidade, né? Que muitas pessoas têm. De que a comunidade rouba o fiel da paróquia. Eu tinha esse pensamento na minha cabeça. Sim. Sem realmente saber que comunidade também é igreja católica. Sim, Comunidade católica também é paróquia, sim. né? É onde tem missa, tem confissão. Tá lá o Padre Neilson. Hoje é o quê? Hoje é quinta, né? É. Pronto. Ontem o Padre Neilson estava lá confessando. Sexta-feira ele está lá de novo confessando na Sexta da Misericórdia lá no Shalom, enfim. Na Rua do Cupim, número 44, Bairro das Graças. Você que está aí, ó, você já sabe onde é. Olha aí. Dia de quarta e sexta à tarde o Padre Neilson está lá confessando, viu? Aí você já aproveita, já reza com a gente. Você já aproveita, já fica pra missa às 6 da noite. Boa, aí, E é aí isso. vai. E aí O caminho é isso aí. E dia de sábado a missa é às 5 da tarde. E dia de domingo a missa é às 6 da noite. É 5 da tarde também. Lá no Shalom. E você tá convidado. Enfim. E eu ali, né? Esse povo vai me roubar, esse povo vai me tirar da minha paróquia, da vida que eu sempre quis ter. Que eu sempre quis morrer na minha paróquia ali, na minha vida. Não dizendo que é ruim. Se fosse ruim, eu não queria morrer ali dentro, né? Sim. Queria morrer dentro da minha paróquia. Eu amava a minha vida paroquiana, estava muito satisfeito. Mas faltava algo, né? Mas faltava muita coisa, na verdade. Faltava castidade, faltava obediência, faltava pobreza, faltava o carisma na minha vida. Faltava um caminho, verdadeiramente o caminho que Deus sonhou para mim. Acho que você vivia a superfície, né, irmão? Da fé ali. Com certeza. Vivia a fé de uma maneira muito superficial também. Superficial. Né? Muita gente me via como exemplo. Deve ser um exemplo, que ele é... Mas o nosso coração, a gente sabe como tá. Né? As pessoas fora vai ver a gente servindo, fazendo mil coisas para Deus e achando que a gente tá muito bem espiritualmente, mas não tá. Né? Não é porque aí você serve a Deus que você realmente está bem com Deus. Né? Já dizia um santo da igreja que as coisas de Deus não são Deus. Eu gosto muito de falar isso. As coisas de Deus não são Deus. E eu ali naquele movimento, aquela correria, servindo o tempo todo, mas não tinha uma vida de oração, não tinha uma relação de intimidade com Deus, entendeu? Faltava isso, principalmente. E eu ia percebendo que faltava alguma coisa, mas não sabia o que era, né? Também não estava nem aí. Mas eu tinha essa oraçãozinha ali no meu dia, né? E Deus ia agindo. E eu ia clamando a Deus. E eu ia percebendo que quanto mais eu clamava e confiava que Deus ia mudar a minha vida, isso ia acontecendo, sabe? De fato, assim. E rápido. Ali eu fui percebendo que Deus tinha pressa, né? Aí eu fiz, olha, eu vou continuar nesse movimento aqui. Porque um Deus, veja, na minha cabeça, um Deus que era tão distante, que era uma pessoa que estava tão longe de mim, hoje está tão perto e está realmente se mostrando presente e mostrando que está perto de mim, está mudando a minha vida, isso não pode parar. Né? Aí, julho, veio meu aniversário. Aí o Bruno veio, eu estava liso, sem R$100, não tinha nem o dedo da passagem. Aí ele fez, a gente vai comemorar seu aniversário. Vá, pega o ônibus, vamos lá pro shopping, a gente vai comer uma pizza e vai comemorar. A gente foi, partilhou e o Bruno começou a falar da vocação. E ali o Bruno falou de Santa Teresa d'Ávila, né? Que eu costumo dizer que foi ela que me trouxe pro carisma, porque ela é uma das baluartes, né, do carisma, é ela e São Francisco. E eu digo realmente que foi ela, assim, né? Porque a espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila foi o que mudou a minha vida de oração, sabe? E o que é Santa Teresa d'Ávila, né? A doutora da igreja em oração. Foi uma mulher que, resumindo, né? Fazendo um apanhado do que era, do que ela tem a ver com isso, com a minha vida. Teresa era uma mulher que era carmelita lá e tal, e ela percebia que
as irmãs carmelitas, na verdade, não só as irmãs, né? As congregações da época estavam se desvirtuando em meio a tanto luxo, a tanta coisa que se vivia, né? E se perdeu muito a essência do que era viver aquela congregação, aquele carisma, né? Aqueles moldes de Sim. fé. E o que foi que Teresa fez? Vou rezar, sabe? Eu costumo falar que teve gente que protestou, teve gente que lançou tese, teve gente que, sei lá, fez 1000 confusões na igreja. Teresa fez o quê? Teresa fez, não é as pessoas que têm que mudar, né? Para eu mostrar o caminho para as pessoas mudarem, eu preciso mudar primeiro. Sim. Aí Teresa se trancava na cela, rezava, né? Parava com Deus, né? Que essa é a nossa vida de oração, como Shalom, né? Uma vida de oração parada com Deus. Ela parava, rezava, e ali ela percebia que ela não era aquela pureza que ela pensava que ela era. Ela ia vendo, pronto, vou fazer uma analogia bem, que ela mesma faz no livro da vida, se eu não me engano, ou é no Castelo Interior, que ela fala que, eu vou trazer isso para a nossa realidade, certo? Digamos que você pega o Rio Capibaribe, pega um copo de vidro, um copo americano, transparente. Aí você pega uma água do Rio Capibaribe e olha assim, à noite aqui, nessa luz que não é tão forte quanto a luz do sol. Sim. Você olha, você vê uma água limpa, digamos assim. Mas se você coloca no sol, na luz solar, e você olha lá para cima, você percebe que aquela luz solar, ela mostra algumas sujeirinhas na água. Sim. E ali você percebe que aquela água não é limpa coisa nenhuma. Que ali realmente é Rio Capibaribe, coliformes fecais e o resto, né? Entre outras coisas que a gente não vai dizer, porque são muitas coisas ali naquele rio. É. E, cara, Teresa vai dizer que adorar Jesus na Eucaristia, né? Estar diante de Jesus na Eucaristia em adoração é estar diante do sol. E o raio solar de Jesus, do sol da justiça que é Jesus, né? Eucarístico, diante de nós, ele vai iluminando o nosso ser e vai clareando, faz da nossa alma ser ainda mais transparente, né? E a gente vai se vendo, vai se conhecendo. E aí vem o autoconhecimento, né? Por isso que existe a contemplação na igreja. Para que o homem possa olhar para dentro de si também. Se autoconhecer, né? E ver aonde Deus está nele. E aí que vem o castelo interior, né? Que são as moradas, enfim. Tem toda essa história aí. E isso é nada mais nada menos que o movimento que Teresa fez na vida dela para realmente perceber que ela não estava também lá essas coisas todas. Então ela precisava dizer, opa, isso aqui precisa mudar. Sim. Eu não estou de acordo com o que meus irmãos vão praticando, mas e eu? Né? Então tem que começar pelo meu exemplo. E foi aí que vieram as carmelitas descalças, né? E os carmelitas descalços, pós São João da Cruz também, que meio que era muito chegado com ela na época, né? Os dois juntos, eles fizeram todo esse movimento na fé carmelita, na vivência do carisma carmelita, né? Enfim. E ela me trouxe para essa espiritualidade. E quando eu conheci um pouco mais de Teresa, eu fui começando a ler Teresa, fui começando a comprar os livros, né? Aí eu li Livro da Vida, Castelo Interior. Só tem um que eu não consegui ler até hoje, que é o Caminho de Perfeição, porque ele é bem complicado. Mas isso já foi antes ou depois de tu? Foi depois dessa evangelização lá com o Bruno, no meu aniversário e tal. Ah, mas tu não tinha entrado não na comunidade? Não. Ah, tá. Ah, Mas meu ele falou e despertou em você. Isso, despertou interesse por Santa Teresa d'Ávila. Entendi, Aí maravilha. a comunidade vem depois disso ainda. Certo. Aí ele fez, vai ter um evento, tal, não sei o quê, que vai ter o Pentecoste das comunidades. Eu sem entender o que é. Que danada é isso, né? Isso foi em 2017 já. Foi 2017. Vai ter o Pentecoste das comunidades, e vai ser lá no Santuário de Fátima, por trás do liceu ali, né? Aquele Santuário da Senhora de Fátima lá. Sim. Mas na verdade, aquele evento se chama JAGE, hoje se chama JAGE, né? Que é Jornada Arquidiocesana da Juventude. Não sei se você já chegou a conhecer. Todo ano tem. Mas só que naquela época era o primeiro JAGE. E pelo que eu soube, né? Ele surgiu através da Jornada Mundial. Porque o pessoal foi para a jornada, aí voltou da jornada e ficou aquele Sim, o ardor, né? né? De viver algo parecido. Aí eles fizeram a jornada arquidiocesana, né? Vamos pegar o povo da diocese, vamos fazer a nossa jornada. Eu acho que é meio isso. Sei.
Mas só que para começar, para ver o primeiro jage, precisava das comunidades, né? Então, no dia de Pentecostes, 2017, eu tive minha primeira experiência com Deus ali, naquele lugar.